Todo conhecimento organizado pode ser considerado ciência, já dizia Robert Spencer, um filósofo inglês. Então, bora falar de astrologia? Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre a afirmação que os astros influenciam a Terra, os seres aqui na Terra. Na minha opinião, isso é um fato porque, para começar, a gente tem o Sol, que é um astro que define pra gente o que é dia e o que é noite. E muito provavelmente sem ele não existiria vida aqui na Terra. Então, aí a gente já pode perceber como um astro tem o potencial de influenciar a gente, sim. Aí vamos para a Lua. Muitos navegadores há milênios já utilizavam a Lua como método de análise, né, para ver se eles iam navegar ou não, porque a Lua, eles influenciam as marés, sim. Quando a Lua está nova, quando a Lua está nascendo, as marés estão baixinhas, e quando elas chegam mais ou menos aqui em cima de nossas cabeças, o volume de água está bem maior, as marés ficam mais altas. Eu não tenho dúvida que o macrocosmo, uma hora ou outra, acaba influenciando sim o microcosmo, isso é um fato. Não tem como a gente fechar os olhos para isso. Eu gosto de observar muitas coisas com a minha própria experiência prática, porque eu acho que é importante, sim. A gente às vezes fica dependendo muito que terceiras pessoas ou cientistas cheguem e provem algo, mas a gente tem que entender também que o ser humano é muito novinho ainda na Terra, tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, que a gente ainda não pode provar. E então não necessariamente o que os cientistas ainda não conseguiram provar é irreal ou então é balela, né? Tem muita coisa que a gente não pode provar, mas a gente pode sentir. Eu mesma vivi há pouco tempo uma experiência que pra mim foi uma observação prática muito incrível, que eu fui pro Parque das Cataratas, passei meu aniversário lá, e eu pude ir num passeio do arco-íris noturno, o arco-íris de prata que só ocorre em noites de lua cheia. E eu conversando lá com o guia, ele me falou que por que ocorre em noites de lua cheia? Porque é exatamente nessa fase da lua que a água das cataratas triplicam, e com a luz que é cedida pela lua refletindo nas águas das cataratas, que é um volume imenso, que é triplicado, pode se formar e observar um fenômeno da natureza que é o arco-íris noturno, que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Mas isso é um exemplo na prática como o astro influencia sim a gente aqui, como influenciou as águas ali das cataratas. O lance é que hoje a ciência é considerada como verdade absoluta, e tudo que os cientistas não podem provar, ou eles ainda não conseguem, é considerado superstição, ou então, como eu mesma disse, já balelas. Só que é uma coisa que eu acho completamente contraditório, porque os cientistas são pesquisadores e eles têm que estar abertos a novas descobertas, a querer provar outros tipos de ciência ou visão e não se limitar, né? Muito claramente a gente percebe que há tempos atrás, na época do teocentrismo, a igreja era a verdade absoluta, e depois, com a chegada do antropocentrismo, o homem como centro do universo, aí veio a ciência como a verdade absoluta. Por exemplo, a exobiologia, por muito tempo ela não foi considerada como ciência, e o astrônomo que tivesse vergonha na cara não poderia acreditar jamais na exobiologia. Para quem não sabe, a exobiologia é o estudo de diferentes formas de vida dentro da Terra e fora da Terra. E depois de um tempo, foi provado que a exobiologia existe, ela foi aceita na União Astronômica Internacional, e daí pra frente ela é considerada como ciência. Ou seja, tudo depende também da época que a gente vive, o que é aceito, o que não é.
Como eu disse, né, o que é considerado verdade absoluta hoje? É a verdade cientista, é o que eles vão provar, é o que eles vão autenticar como verdade. A entrada dos horóscopos nos jornais iniciou no século XVII, na Europa, e era entretenimento de menininha apaixonada. O horóscopo era ligado à moda, era ligado à beleza, e por culpa disso a astrologia ficou já sendo vista como bobeira, como puro entretenimento. E reza a lenda que as primeiras mulheres a inserir o horóscopo no jornal foram as alemãs, no século XVII. Para quem não sabe, o signo que representa a astrologia é o Aquário, que é regido por Urano, pelo planeta Urano, que significa as questões não convencionais, as questões do coletivo, das causas sociais, de um movimento mais progressista. E a astrologia vem exatamente para isso, para derrubar os preconceitos e as diferenças quando se trata de um coletivo. Ainda mais na era de Aquário, agora que é uma era que muitos astrólogos dizem que já estamos vivendo ela, outros dizem que ainda vai chegar, mas todos dizem que é uma força já muito presente no nosso cotidiano. Mas a era de Aquário é um assunto para depois. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor, porque é um assunto que precisa ser desenvolvido. A origem da astrologia foi na região sul da Mesopotâmia, chamada Suméria. Lá na Babilônia foram encontradas já pequenas tabuinhas com símbolos astrológicos. Depois de um tempo, os povos do norte, os arianos, eles invadiram a região sul da Mesopotâmia e eles levaram para a astrologia outros conceitos e considerações, como, por exemplo, a chegada dos deuses masculinos e femininos, sendo que os deuses masculinos acima das deusas femininas. No início, a astrologia ela também era vista através das estrelas fixas ou das constelações, porque essa era a única referência que nós tínhamos mais segura, talvez. E depois, com a chegada desses povos do norte, da Mesopotâmia, eles também trouxeram um outro tipo de visão, que é a astrologia sendo vista através dos signos e planetas. A astrologia para esses povos antigos era centralizada no nosso estado e na nossa comunidade, sendo que naquela época o macrocosmo era considerado o universo, como é até hoje, sendo que o microcosmo era o estado. A astrologia ela só começou a se interessar por estudar o homem mais ou menos depois da tomada de Alexandria, que foi da Idade Média em diante, quando o homem começou a ser considerado o microcosmo e não mais o Estado. Uma curiosidade é que muitas pessoas daquela época, principalmente reis, sacerdotes, pessoas mesmo que faziam parte da realeza, usavam a astrologia como consulta de vida para tudo. E o horóscopo mais antigo encontrado tem a data de 409 anos antes de Cristo, que foi feito por um rei. E os astrólogos nessa época eles eram chamados e considerados matemáticos. Outra curiosidade é que na China eles utilizam a Lua como uma das principais referências da astrologia. E conta-se que Buda, antes de falecer, chamou alguns animais para se despedir dele e apenas 12 animais compareceram, que fazem parte do horóscopo chinês, que tem vida própria. E conta-se que o animal da vida daquela pessoa é o animal que vai morrer no coração daquela pessoa. É a missão que ele traz para cada indivíduo também. A Índia também utilizava a Lua como principal referência da astrologia. A dança da Shiva, por exemplo, ela simboliza os movimentos rítmicos universais. E a suástica, o curso do Sol em torno dos 4 pontos cardeais. Quando os povos do norte, os arianos, invadiram a Índia, eles trouxeram grande influência da astrologia da Mesopotâmia para eles também. A primeira vez que ouvimos falar sobre ascendente foi na Grécia. E o ascendente foi chamado de horóscopo. Horóscopo quer dizer
eu observo aquele que surge. O ascendente é o primeiro signo, é o primeiro grau que nasce no horizonte leste, exatamente na hora do seu nascimento. Então foi exatamente na Grécia que a astrologia começou a ser comercializada pela primeira vez. E daí também começaram a surgir os primeiros charlatões. Uma outra curiosidade é que na Roma, a astrologia ficou tão, mas tão famosa que os romanos não faziam nada sem consultar a astrologia. Nem atravessar a rua eles atravessavam. Até um imperador doidão lá de Roma que mandou imprimir todas as moedas com o seu próprio signo. Alguém chuta aí qual é o signo desse imperador? Acredita-se que a astrologia chegou na Europa através da Espanha, trazida por árabes do Marrocos. Inclusive, existiam cadeiras de astrologia dentro das universidades. Mas naquela época a astrologia ainda era um pouco confusa e bastante indefinida. Entre o século XVIII e o século XIX, a Cabala também teve grande influência da astrologia, porque os objetivos dos cabalistas eram dominar as forças astrais. Agora eu vou falar para vocês o nome de alguns filósofos, físicos ou pensadores que foram ligados à astrologia e até mesmo estudaram, se tornando grandes astrólogos. Copérnico, Paracelso, Nostradamus, Galileu, Kepler, Newton. O que muitos não sabem é que Newton, pai da física, levava uma jornada dupla de vida, tanto na física quanto na astrologia. Ele era super mergulhado no ocultismo. E Halley, aquele que descobriu o cometa Halley, virou para Newton e falou: essa coisa de astrologia não existe, é mentira. Newton virou para ele e falou: fica neném aí, Halley, porque eu estudo astrologia, você não. Moral da história: antes de criticar qualquer coisa, conheça.